nome da professora Jaidete, minha orientadora, e cumprimentar a todos os demais presentes, e agradecer todo o apoio concedido durante esse ano de preparação, para que fosse finalizado o projeto de pesquisa cuja abordagem foi o novo Estatuto do Torcedor e suas implicações na sociedade. A gente, primeiro, para tratar sobre o Estatuto do Torcedor, eu gostaria de fazer uma pequena integração com os presentes e gostaria que todos participassem, para a gente medir o desconhecimento da lei do Estatuto do Torcedor em todo o Brasil. Quem aqui é torcedor de futebol, de basquete, de vôlei? Quantos antes dessa palestra conheciam o Estatuto do Torcedor? Bom, quantos, então vou perguntar para você, Marcos, quantos você conhecia o dispositivo do Estatuto do Torcedor, quais os direitos, as obrigações que ele atinge? Não, certinho. Posso já esperar que o Estatuto do Torcedor, infelizmente no Brasil é uma lei que não pega, tem esse voto, mas com a aproximação da Copa do Mundo e das Olimpíadas, a sensibilidade do poder público, principalmente dos dirigentes e clubes, a gente espera que ele se torne efetivo na prática. Principalmente pelos torcedores, porque quem vai aqui no estádio, ou mesmo quem assiste pela televisão, pela internet, pelo rádio, possui direitos e obrigações que desconhecem. Mas então a gente vai apresentar para vocês hoje. Bom, a gente sabe que o amor e a paixão aos esportes, notadamente ao futebol, eles se expressam basicamente por meio de três formas. A primeira é de jogar ou praticar determinado esporte. A segunda é de assistir os jogos dos estádios. Ou a terceira, de assistir aos jogos pela televisão, rádio, internet, mesas de bar, sua poltrona de carro. Então, inserido nesse contexto, o meu projeto focalizou as últimas duas formas de manifestação, quais sejam de assistir os jogos na partida e a outra de assistir os jogos diretamente em suas casas, por meio da televisão. Nesse sentido, a gente vai visualizar o torcedor por meio de dois conceitos, dois prismas diferentes. Primeiro, o prisma jurídico, em que o Estatuto do Torcedor conceitua o torcedor como aquele associado, apreciador ou apoiador de determinada entidade de prática desportiva, desde que também acompanhe aquela modalidade. Por aplicação subsidiária, a Lei Pelé e o Código de Defesa do Consumidor vão entender o torcedor de esporte como espectador pagante e como aquele destinatário do serviço final. Entretanto, devemos também observá-lo sobre um prisma fático, porque os torcedores eles têm maneiras diferentes de expressar o amor pelo clube. Primeiro, e aí eu elenquei aqui, como você pode ver, e eu acho que cada um vai se enquadrar num tipo específico. Temos, primeiramente, o torcedor chinês ou vira-casaca. Se puder visualizar pela figura, clicando na bolinha, a gente vai ver que é aquele torcedor, e esse fenômeno ocorre bastante na China, é um torcedor que ele troca de time a todo momento, né? Pautado, sobretudo, na transformação das posições da tabela de classificação. O time está na primeira colocação, torço para ele. Se ele desce para a quinta colocação, ainda vai torcer porque está em primeiro. E também, sobretudo, por um aspecto mais importante, que é a presença de astros em equipes. Hoje, quem aqui não gosta do Santos pelo Neymar? Quem não gosta do Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid? Então, se esses atletas se transferirem para outras equipes, esses mesmos torcedores que gostam do astro vão seguir e aí vão adquirir produtos, etc. do novo clube. Passando adiante, a gente tem os torcedores de poltrona e das mesas de bar, que acredito que seja a grande maioria. Aqui eu não ilustrei com uma figura, que dá para ter uma noção. Ao contrário, eu trouxe um gráfico, cujas reflete as assinaturas vendidas no canal Pay-Per-View, do programa Sport TV. E ele reflete o crescimento do número de vendas desse canal de jogos ao vivo, em função de determinados pontos específicos. Por exemplo, em 2008, em 2007, com o Fogo, que é a torcida geral do Grêmio, atiou no estádio Beira-Rio do Internacional, que foi devidamente noticiado não só no Brasil, mas como no mundo, cresceu para o ano de 2008 cerca de 150 mil pacotes de assinatura. Em 2009, foi o maior crescimento, foi com a tragédia no Couto Pereira, com a violência da torcida Império Alvo Verde,
em paus e pedras, enfrentou policiais, e a sensação de impunidade ali foi, até de certo modo, grande, e o medo da insegurança refletiu num acréscimo de 200 mil assinaturas. Espera-se, para esse ano, a expectativa do canal PFC, 2011, mais 200 mil assinaturas, em virtude das novas tecnologias, serviço de high definition, né, as televisões, que fazem com que o torcedor fique já como no gramado. Pois bem, seguindo, possuímos os torcedores globalizados, que se refletem pela característica de apreciar competições estrangeiras em detrimento das da sua terra natal. Em função, a Champions League é um grande exemplo, dos campeonatos europeus, Espanha, Alemanha e Inglaterra, porque políticas de marketing ali existem, são muito mais cativantes do que as poucas realizadas pelos campeonatos nacionais, e também pela forte presença de grandes jogadores, que a gente, infelizmente, não está acostumado a ver no Brasil. Também os torcedores simpatizantes, que eu ilustrei com a figura da atriz Débora Seco, porque esses torcedores simpatizantes, as namoradas são sempre as simpatizantes, né? Elas torcem para o time do namorado, do marido, ou do pai, ou também de uma roda de amigos. Então, como todos sabem, a Débora Seco é namorada do atleta Roger, que jogou no Grêmio e jogou no Cruzeiro, então ela reflete bem esse modelo de torcedor. Seguindo e já terminando, qual torcedor vocês realmente são? Temos os fanáticos. Como esse torcedor tatua, às vezes, a camisa no corpo, imagens de craques, grandes conquistas do clube. Quando o filho desses torcedores nasce, o primeiro uniforme é o uniforme infantil do time. As festas de casamento, de batizado, são sempre com as cores do time. Esses torcedores nunca utilizam a cor do rival, no trabalho, nos estudos. E eles viajam para qualquer estádio, para qualquer distância, eles fazem de tudo para apoiar o clube. Esses aí são os que, em vez de jantar com a namorada, eles preferem guardar R$100 para ir no estádio beber a Coca-Cola, cerveja, do que fazer a alegria da esposa. E também, para finalizar, temos os torcedores denominados excitados. Esses torcedores excitados, essa é a nomenclatura de um escritor português, José Esteves, que qualifica esses torcedores como aqueles que utilizam o espetáculo esportivo para a promoção da violência. A promoção exagerada da violência por meio de emboscadas, de apedrejamento de ônibus de torcidas adversárias, por meio do roubo e do furto de materiais das outras torcidas, como faixas, bandeiras, camisas. E esses aí marcam eventos na internet, pilhas agendadas, que não sei como as polícias do setor de segurança não conseguem prever e deixam a violência correr solta. Infelizmente eles existem e a gente, ao invés de reprimir, como vai ser falado adiante, deveríamos prevenir. Bom, todos esses torcedores que eu mencionei, sejam chinês, fanático, e também aquele conceituado no prisma jurídico, eles convergem em maior e menor grau a possuírem direitos e obrigações, todas essas previstas no Estatuto do Torcedor. Rapidamente, a origem do Estatuto do Torcedor se deu em 2003, com a promulgação pelo então presidente Lula, cujo projeto de lei possui urgência constitucional, essa qualificadora de urgência constitucional, dada a relevância do tema. Então, existiam no país CPIs, caso CPI, CBF, NAIC, evasões de renda, ou seja, o público presente não era contabilizado de maneira correta, assim, as rendas eram desviadas, viradas de mesa, como o Fluminense, que em 1999, jogou a Série C, e no ano de 2000, o Asmin jogou a Série A, o Campeonato João Avelange. Clubes endividados e estádios mal administrados e também mal estruturados, pela razão, vocês todos sabem, lembra da final da Copa João Avelange, primeiro campeonato, em que Vasco e São Caetano houve a queda do alambrado, resultando em mais de 100 feridos. Por isso, ausência de segurança, higiene, conforto, e aqui equipamentos médicos, como no caso do atleta de São Caetano, o Serginho, que morreu por um ataque, que salvaria, no caso, a vida do atleta.
Bom, as torcidas organizadas, como eu já disse, refletida pelos excitados, também pelos hooligans, pelos barras bravas, aí vai depender do país em que a gente se encontra, mas notadamente no nosso país são as torcidas organizadas, elas também expandiam sua violência e suas mortes, já desde 1995, com aquela fatídica final da Copa de São Paulo Futebol Júnior, onde, infelizmente, mais de 20 torcedores ficaram feridos e um foi morto a pauladas pela torcida independente de São Paulo, que matou um palmeirense da torcida Mancha Verde. Desde lá, foi expandido. Também, a gente não tinha uma legislação específica para abrigar todos os direitos do torcedor. O que tínhamos era apenas o Código de Defesa do Consumidor, que era aplicado de maneira subsidiária. Por isso, o Estatuto do Torcedor foi caracterizado como um marco na história esportiva do país e também na história da legislação esportiva do país. Ele refletiu, conforme bem demonstra o Dr. Gustavo Alves Pires de Souza, inclusive que deixa o meu abraço, refletiu a evolução dos direitos do consumidor no esporte, posto que agora, além de uma lei que buscou moralizar o esporte, imputou aos organizadores responsabilidades em sede de segurança, em sede de conforto, em sede de transparência e informação nas competições, em sede de justiça desportiva, com os resultados e dos julgamentos divulgados, dentre tantas outras, como se virá a seguir. Bom, em que pese todo o esforço e nobre vontade dos legisladores em criar uma legislação específica aos torcedores, na prática o que se viu foi o inverso. A professora Helena Maria Baldi dos Reis, da Unicamp, ela fez um estudo em 14 estádios do Brasil, ela fez 14 visitas técnicas, duas no Mineirão, duas no Pacaembu, duas no Brinco de Ouro da Princesa, no Maracanã, no Morumbi, em outros estádios do interior de São Paulo, e viu que apenas 50% dos incisos de artigos do Estatuto do Torcedor eram cumpridos. Ademais, os episódios lamentáveis da máfia do OPI, protagonizada pelo árbitro Edilson Pereira de Carvalho, de nove resultados de partidas, no ano de 2005. Elas foram alteradas, foram suspensas, tiveram que jogar novamente, por decisão do pleno da CJD, juntamente com problemas na venda de ingressos, onde torcedores, por vezes, ficavam noites e noites sob a chuva, esperando para um ingresso e às vezes não conseguiam. E ademais, com fogo no estádio Beira-Rio, que eu já mencionei, com a violência da torcida do Coritiba do Couto Pereira, somada à pressão externa da FIFA e do COI, pelos dois grandes eventos mundiais que se avizinham, era necessário, então, segundo os legisladores, a criação de um novo Estatuto do Torcedor, que foi, basicamente, moldada pelo estudo do presidente Marco Aurélio Klein, que presidiu a Comissão Paz no Esporte, cujo enfoque é muito forte na maneira da Inglaterra trabalhar o esporte. E aí a gente avista um exagerado populismo penal, criador de condutas criminalizadoras em detrimento de uma política de prevenção que, ao contrário do que todos imaginam, na Inglaterra sim ocorreu. Até porque os nossos legisladores, a gente conversou em sala com a professora, 95% da última legislatura, na Câmara dos Deputados, 95% dessas leis eram criadas para apoiar o rigor penal, e apenas 1 ou 2% indo para o réu, favorecer o réu. É o que eu digo, a crença no populismo penal é a mesma crença que todos nós temos que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo nas outras edições. Infelizmente não é a verdade. Aí, só para lembrar, que eu vou primeiro estágio do Brasil. Bom, sujeitos esportivos, quais as suas responsabilidades? Bom, elas são inúmeras. Primeiro, os torcedores, aqui todos nós nos enquadramos. O nosso dever é de contribuir para a segurança e para a paz dos estádios, torcendo e nunca praticando condutas como criminosas. Bom, o que a gente pode exigir, o que vocês podem exigir quando vocês forem aos estádios? Transporte e segurança. Transporte seguro e organizado, com estacionamento nos estádios, nas praças esportivas, ainda que oneroso. O clube, então, pode cobrar de vocês qualquer valor. Segurança. Segurança no interior e em segurança em até 5.000 metros nas adjacências dos estádios. Então, se vocês forem furtados,
tiverem seu veículo furtado ou roubado, responsabilidade civil objetiva ali no final vai incidir sobre o organizador da competição, que vai ter que responder independentemente de culpa. Transparência na organização das competições. Agora o público pode, além de reclamar durante a partida de divulgação de público e renda, ele vai poder reclamar visualização das súmulas que coordenou das partidas nos sites da federação ou confederação organizadora de determinada competição. Alimentação e higiene. Alimentação, os preços devem ser em consonância com os praticados no mercado. E a higiene e também esses produtos, eles devem ser atestados pelas entidades, as vigilâncias sanitárias, as equipes de vigilância sanitária dos estados ou dos municípios. Aqui em Joinville, a AREMA é fiscalizada pelo setor de vigilância sanitária da saúde joinvilense. Ouvidoria. Infelizmente, ela não é muito posta na prática pelos estados do Brasil e pelos clubes. Eu digo que em Joinville a gente não tem uma ouvidoria, ao contrário do que acontece no coletivo, onde inúmeros ouvidores, inúmeros apoiadores recolhem as sugestões e as reclamações dos torcedores e levam até os dirigentes para que se aprimore a relação, para que se desenvolvam políticas de fidelização, de melhoramento no trato do torcedor consumidor, que é essencial e que o Estatuto do Torcedor nos traz como uma obrigação, além da ouvidoria da competição, onde você vai poder sugerir mudança no regulamento, mudança no calendário, como a que a gente vai observar nesse campeonato, onde as últimas rodadas vão acontecer os clássicos. Antigamente, os clássicos eram postos no meio da tabela, e agora, com os clássicos no final, espera-se que não haja aquela manipulação de resultado, aquela entrega de jogo, aquela famosa mala preta. A responsabilidade objetiva, só para finalizar, ela vai ser independentemente de culpa aos organizadores, salvo quando tiver sido por culpa exclusiva da vítima, por culpa exclusiva de terceiro. Eu enumero a polícia militar, que quando vai conter uma briga extremamente exagerada, um pouco despreparada, ao meu ver, ou também os casos de força maior. Bom, principais alterações do novo Estatuto do Torcedor, e aqui onde o trabalho teve um foco maior. Artigo 2º-A. Previsão das torcidas organizadas como associações de fato ou de direito. Para mim, essa alteração é irrelevante, em virtude de que a nossa Constituição já prevê a associação de pessoas, desde que para fins lícitos. Quanto fins ilícitos, as punições já estão previstas até no nosso Código Penal. A obrigação de cadastramento, essa que vem sendo realizada pelo programa Torcida Legal do Ministério do Esporte, quando se cadastra, espera-se reduzir a violência, então, de maneira rápida e instantânea, visualizar o infrator e puni-lo de forma eficaz. As torcidas coletivas do Atlético Paranaense do Paraná já foram identificadas. Artigo 5º a 12, informa já explanei, publicidade e transparência na organização das competições. Artigo 13A, condutas e condições para o acesso e permanência dos torcedores dos estádios. Aqui o torcedor ele deve estar na posse do ingresso válido, ele não deve portar bebidas, substâncias que sejam tidas como potenciais focos de violência, para gerar focos de violência. Então a gente vai dar canivete, guarda-chuva com bomba, etc. O problema é que o Estatuto do Torcedor não prevê quais são esses objetos, deixando a cargo dos comandos de polícia ou dos organizadores esse rol de objetos. E fere assim o princípio, já antes de entrar nas constitucionalidades e ilegalidades, na introdução ele fere o princípio da taxatividade, porque não enumera os objetos. Artigo 18 foi alterado. Antes, os estádios com capacidade para 20 mil torcedores deveriam ter monitoramento eletrônico e uma central técnica de informações. Agora, com 10 mil torcedores. Nesse sentido, o Ministério do Esporte ele está atuando e vai subsidiar essas trocas de equipamentos, em virtude de, como você disse, todos os clubes, a grande maioria dos clubes brasileiros não possuem capacidade financeira e também, pior, não possuem desejo de se adequar às novas alterações do Estatuto do Torcedor. Seguindo, para escrever o artigo 31A, segura a arbitragem, seguindo apenas caso promovam tumulto ou violência esportiva.
A pena, nesse caso, responsabilidade civil objetiva, solidária por todos os danos causados por um dos seus membros ou associados. Que a gente vê, mais uma vez, a violação a um dos princípios constitucionais e do processo penal, qual seja o princípio da pessoalidade da pena, onde a pena não deve passar do indivíduo. E aqui a gente vai precisar uma grande irregularidade, porque, nesse caso, a pena é de 1 ano a 2 anos de reclusão. E as penas impeditivas são de 3 meses a 3 anos. Ou seja, se o juiz, se o magistrado, vocês vão ver, ele que tem a capacidade de ofertar a transação penal, a suspensão funcional do processo, que o Ministério Público ele é atingido severamente, a gente vai ter uma pena de impedimento superior a uma pena de reclusão. Isso é inconstitucional. Por fim, a questão dos juizados especiais do torcedor, esses que são postos em prática em quase todos os estados do Brasil, pelo menos os principais, os quais deverão romper para a Copa do Mundo, eles são regidos pela Lei 9.099, só que na prática o que se vê é um total desrespeito a essa lei. O artigo 41b, outra alteração. Promover tumulto, praticar ou instar a violência ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos. Depois, criminalização da manipulação de resultados, fraude esportiva. Esse dispositivo surgiu em função da manipulação de resultados em 2005, no qual os árbitros que participaram daquele esquema não foram punidos criminalmente, só civilmente. A multa foi de R$1 milhão. Né? Por fim, a criminalização da mala preta, tão pedida pelos torcedores. Seguindo, criminalização de resultados combinados antes ou no desenrolar da partida. Há 2 semanas atrás tivemos o episódio do Fortaleza contra o CRB, onde as câmeras pegaram os próprios jogadores do Fortaleza. Deixa abrir mais um gol, só precisa de um gol para se salvar da Série D. Né? Isso está em julgamento, se não me engano, no pleno, no STJD, vai ser apreciado. Vender ingressos de evento esportivo com preço superior estampado no bilhete, é a figura do cambista, mas que foi desnecessária a regulamentação e a tipificação, porque a lei contra a economia popular já previa essa conduta criminosa. Fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de ingressos para venda por preço superior estampado no bilhete, isso se refere mais ao interior das entidades de prática esportiva, aos clubes, pelas gestões fraudulentas, pelo desvio que rotineiramente acontece diretamente aos cambistas. Finalizando, as inconstitucionais ilegalidades na Lei 2.999, 2010, no Estatuto do Torcedor. Artigo 41b, promoção prática ou incitação à violência. A gente tem uma nítida ofensa aos princípios da taxatividade e legalidade, porque a gente não sabe se essa promoção da violência, contra quem que ela deve ser feita e em quais circunstâncias para que haja punição. A gente não tem isso previsto no Estatuto do Torcedor. Também, o inciso 2º, ele não mostra o rol de objetos que o torcedor deve portar para ele não ser tido como criminoso. Aí a gente vai poder imaginar que o cadastro do meu sapato vai poder ser utilizado para enforcar um torcedor. E a gente vai ter que ir descalço. Isso fere os princípios da taxatividade legal. Artigo 41b, parágrafo 2º, é um total descumprimento da Lei 9.099, conforme eu já enunciei. Posto que o magistrado, uma vez o Ministério Público, visualizando que todos os requisitos da transação penal ou da suspensão condicional do processo estão preenchidos, o magistrado vai ter que ignorar essas outras medidas sociais, outros serviços, e vai ter que aplicar a pena de impedimento aos estádios do torcedor. Então, fere-se também o princípio da inobrigatoriedade e o princípio ao melhor juízo, obrigatoriedade. O pessoal tem aulas novas e tá? Aí está no final. Bom, artigo 41b, violação do princípio do processo legal, no que compete ao envio do torcedor que descumpriu essa pena de impedimento diretamente para o CARS. Posto que todos nós sabemos que a nossa liberdade não vai ser retirada sem o devido processo legal, sem todos os procedimentos inerentes ao processo penal. Copa do Mundo e Olimpíadas. Eficácia e vigência. É uma lei temporária, no seu próprio projeto de lei, vai constar o seu tempo de vigência, com a data também que a sua vigência vai ser cessada.
Lei Geral sobre a Copa, rapidamente. 20 segundos, Felipe. Temos que alguns dispositivos presentes no torcedor vão ser violados. Como, por exemplo, o direito do torcedor de sentar no assento enumerado no ingresso, como também o dispositivo que não prevê que o valor pago pelo torcedor no ingresso vai ter que constar nos ingressos da Copa do Mundo. Ou seja, o cambista que comprar o ingresso vai ter que constar nos ingressos da Copa do Mundo. Ou seja, o cambista que comprar o ingresso vai poder vender a qualquer preço para nós e a gente não vai saber o quanto vai estar sendo lesado. E por fim, todo mundo que a mídia propaga de maneira errônea e absurda é que o estatuto do torcedor vai ser violado porque a Budweiser, a patrocinadora da Copa do Mundo, vai vender cerveja no interior do estado. Portanto, meus caros, o estatuto do torcedor em nada será violado, posto que o estatuto apenas prevê proibição do torcedor entrar com a bebida no estádio e não a venda propriamente dentro nas suas adjacências. Quem proíbe isso são legislações municipais, legislações estaduais, além da resolução da presidência da CBF, de número 2 de 2008, no qual a CBF, juntamente com o Ministério Público, fizeram também justamente o conduto, no qual ficou proibida essa vocês vão ver agora, a bebida dos estados. Isso a gente vai ver na Copa, tranquilamente. Bom, violência esportiva, que eu já dei uma linha, mas os atores, Cúlio, Barras Bravas e torcedor organizado. Um reprovado modelo de conduta. Esse reprovado modelo de conduta, ele se inicia antes dos jogos. Se inicia por um ritual de bebidas alcoólicas, de direitos de bebidas alcoólicas, intermináveis gestos de provocações das outras equipes. E aí a gente vislumbra um Estado ausente da inteligência, ou seja, não se previne o problema, se atua com repreensão, uma repressão realizada pela Polícia Militar. Realizada pela Polícia Militar é totalmente despreparado, que não tem o treinamento necessário para lidar com a paixão do torcedor. A Polícia Militar transfere uma carga muito forte, emocional, do torcedor, e ele não sente seguro na Polícia Militar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sabe que toda hora as águas. Por que não colocar, como o Marco Aurélio Klein fez a Comissão para o Esporte, um colete dos torcedores, um colete laranja, escrito Polícia da Paz. Quem sabe, isso alteraria. Foi feita uma pesquisa minuciosa, principalmente na legislação portuguesa, na legislação inglesa, nos quais se poderia, por exemplo, adotar no Brasil uma revista feita por detectores de metais, uma revista dos materiais das torcidas organizadas feitas por cães farejadores, para que se proíba a entrada de drogas e também de artefatos que possam promover a violência. Sobretudo, na área da conscientização, que os organizadores e as entidades de prática desportiva promovam nas escolas, nas cidades da população escolar, medidas de conscientização contra a xenofobia, contra o racismo, né? Contra todos essa violência de ordem moral e física que estão presentes nos estados. E, sobretudo, o que eu acho mais importante, que se adeque ao Estatuto do Torcedor e que se adicione um dispositivo da lei portuguesa. O mais importante, ao meu ver, que os clubes que não cumprirem o Estatuto do Torcedor devem ser proibidos até o seu devido cumprimento do Estatuto do Torcedor de participar de campeonatos profissionais. Só assim, com essa proibição, com certeza, todos os clubes irão se mexer e cumprir o Estatuto do Torcedor. Esses clubes que não cumprem, né? Então, ou seja, o futebol rende lazer materialmente não aferível, porque a gente vai no futebol, primeira coisa que a gente entra, sai do carro, tem a flanelinha. Ah, R$5 aí, tio, para cuidar do teu carro. Aí se não paga, volta e está todo riscado. Depois você vai na fila do ingresso, em frente a uma fila enorme. Né? Aí depois chega para comprar o ingresso, a mulher te desrespeita. Né? Fala que tu não tem identidade, ou seja, tu vai nervoso para o jogo. Chegou nervoso no jogo, o policial te desrespeita. Chegou para sentar, tu senta no cimento, sob chuva. Né? Vai comer alguma coisa, tu come uma coisa cara e a qualidade não é a mesma. Nós vamos ter que sair daqui tem aula. Sem problema. E aí você vai para o banheiro, você tem urina a todo lado, né? De longe a gente
a gente lembra os banheiros do cinema. Mas existem raríssimas exceções, como o Curitiba, o Atlético Paranaense e o Inter, cumprem quase em plenitude sobre o torcedor. E aqui eu trago um vídeo realizado no jogo Portugal e Islândia, na última semana, onde a gente vê claramente como se deve respeitar um torcedor. Se puder passar, estou explicando no decorrer. Isso é o início do jogo, tá? Parece começar. A gente vê famílias, crianças, dividindo o mesmo espaço. E aí a gente vai ver um torcedor, um senhor, que estava perdido. Então vem o organizador, o orientador, na verdade, e vai levar ele com todo zelo e respeito ao seu local de assento. O que a gente não vê no Brasil, primeiro, na grande maioria dos estádios. Primeiro porque a gente não tem esses orientadores, e quando tem, eles não sabem onde é o lugar. Por quê? Porque não tem marcado nos nossos estádios o número do assento. Ou também porque eles tratam o torcedor com desrespeito. Passando e fechando essa apresentação, tenho comigo que a mudança de mentalidade dos clubes e do poder público é essencial para que abstamos níveis de respeito ao torcedor mais elevados. Sobretudo, uma modernização das arenas esportivas e também o crescimento de práticas de fidelização aos torcedores. Conhecer o torcedor é o primeiro passo para que se cumpra o seu torcedor. Sem ele, sem o principal objeto, o principal sujeito da lei, a gente não vai conseguir nada. Também lembrar aos clubes que a organização e a qualidade dos recursos humanos postos para trabalho durante os dias de partida devem ser qualificados. Até porque existem na Europa, e a gente podia importar esse modelo, os famosos match days, os quais, nos dias da partida, vendem produtos, vendem alimentos, tudo com o símbolo do clube. O Real Madrid, nesse quesito, oferiu, pasmem, no ano de 2009, 41,5 milhões de euros, só nos dias das partidas, de todos os anos. Ou seja, com esse dinheiro, pode pagar uma folha salarial de um clube brasileiro facilmente. E também porque a indústria do futebol movimenta nada mais, nada menos que 16 bilhões de dólares anos. E a indústria esportiva, 33 bilhões de dólares. Somada toda essa rentabilidade, esse anseio do poder público e dos dirigentes dos clubes esportivos em melhorar o esporte, e os torcedores respeitando a lei e colocando ela em prática, a gente vai conseguir reduzir a sensação de impunidade que hoje impera nos estados brasileiros e vai conseguir que o seu torcedor seja cumprido. Quiçá elevando o tema ao patamar constitucional, para que até os magistrados e os juízes, os embargadores, apliquem o seu torcedor e as indenizações causadas por indenizações decorrentes de danos em montes consideráveis, de acordo com o dano moral ocasionado aos torcedores. E aí, por fim, eu deixo o caso do torcedor do Flamengo, que apenas ganhou R$4 mil de indenização, porque chegou no estádio, final, Botafogo, Flamengo, Campeonato Carioca, não falaram, o estádio está lotado, você não vai entrar. Ele com o ingresso na mão. Foi para a justiça e ganhou só R$4 mil. Será que a inscrição do Senado, que rende 20 mil, ela é maior do que a dor do torcedor de entrar no estádio, de não ver o seu time ser campeão, mesmo tendo esse direito? Fica sem nada. Obrigado. Alguma pergunta? Eu sei que está bem no final, mas eu só vou parabenizar, então, o acadêmico, pela exposição que a gente vê aqui pelo tempo e pelo conhecimento. Muito provavelmente é fruto de uma pesquisa, além de bastante profunda, apaixonada. A gente vê que essa paixão, que é o futebol, também acabou te contagiando. E é muito bom a gente pesquisar, escrever e trabalhar com um tema que é realmente do nosso interesse, A professora Jaidete tinha a última aula, pediu então para se desculpar justamente porque saiu. Só tenho mesmo a te parabenizar e dizer que eu imagino que você vai apresentar isso e aproveitar todo esse transcorrer dessa pesquisa também para o trabalho de conclusão de curso e para a publicação de uma obra bem específica sobre o tema, porque os seus conhecimentos são bastante grandes. Parabéns. Obrigado. Alguma pergunta?
Então, como essa é a última apresentação, a área de pesquisa agradece a presença de todos e deseja um bom dia. Agradecimentos a Maíta. Obrigado. Sempre show. Deu certo?